Verificado o quórum, passaremos à leitura da ordem do dia. Senhor secretário. Processados inscritos em segunda discussão. Processado número 100/2013, projeto de lei que altera e acrescenta dispositivos à lei 7.537, de 1º de dezembro de 2001, que dispõe sobre a realização de audiências públicas e da outras providências. Possibilita a inscrição de expositores através de e-mail. Autoria, vereador Valdir Sementilho. Parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. A chave está acionada aí. Continue votação. Processado legislativo 100, aprovado com 13 votos. Processado número 113/2013, projeto de lei que revoga a lei número 8.657, de 21 de abril de 2010, que autoriza a doação de área de terreno para implantação da empresa Unicoba, Indústria de Componentes Eletrônicos e Informática. Autoria executivo, parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Não, esse aqui não. Continue votação. Processado legislativo número 113, aprovado com 13 votos. Processados inscritos em primeira discussão. Processado número 76/2010, projeto de lei que dispõe sobre a coleta, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final de lixo eletrônico no município de Poços de Caldas e da outras providências. Autoria, vereadora Regina Sioff. Parecer pela rejeição. Em discussão, com a palavra a vereadora Regina Sioff. Presidente, vereadores, vereadora, eu pediria, faria aqui um requerimento verbal, retirar esse processado, porque surgiram alguns fatos novos e eu também não tive conhecimento da resposta do Executivo, então eu não gostaria de colocar esse projeto em votação para estudar, né, e ver qual foi a resposta do Executivo e estudar o porquê, talvez, fazer modificações que possam estar contemplando aí um projeto importantíssimo, que eu considero importantíssimo, porque hoje o lixo eletrônico ele é jogado aí no meio ambiente de qualquer maneira. Então, gostaria de colocar a apreciação do plenário esse requerimento verbal. Retirado. Em discussão, requerimento verbal para retirada do processado feito pela autora. Em votação. Requerimento aprovado com 13 votos. Processado retirado. Processado número 67 de 2013, projeto de lei substitutivo que autoriza a concessão de benefícios materiais em favor da empresa Plasticase Indústrias e Embalagens S.A. no âmbito do programa Avança Poços. Autoria executivo. O parecer é pela aprovação. Em discussão. Em votação. Olha o destaque. Votou a favor.
Processado legislativo número 67, aprovado com 13 votos. Nada mais consta, senhor presidente. Nada mais consta. Vamos para a explicação pessoal. A palavra do vereador Paulo Eustáquio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores presidentes. Senhor presidente, o que me traz aqui nessa tribuna da data de hoje é referente a veículos apreendidos. Claro, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós talvez estamos impotentes e não podemos fazer nada. Não somente, senhor presidente, essa casa legislativa, também o prefeito municipal, como o delegado também, regional também, acho que não pode fazer nada. Por que não pode, senhor presidente? Porque tem uma resolução no sentido de estacionamento, de apreensão de veículos, que é regido pelo DETRAN. É uma resolução, certa, criada pelo governo do Estado, a respeito de liberação. Não estou dizendo que eles estão fora da lei, estão cumprindo a lei. Mas isso não pode acontecer. Sei lá, nós temos, nossos deputados, por exemplo, vamos questionar. Gostaria de pedir a atenção dos vereadores, por exemplo, Jonei, da Maria José Escaciotti, também do Sansão, porque isso é de... O deputado pode entrar com um projeto de lei modificando, senhor presidente, essa resolução. O que não podemos aceitar hoje, por exemplo, os veículos, quando são apreendidos, no final de semana, eles não são liberados. Feriado não é liberado. E também, assim, dia santo, quando, vamos dizer, emenda a semana, os veículos não são liberados. A delegacia de polícia, através do delegado de trânsito, pode liberar o veículo. Mas chega lá no estacionamento, que hoje é credenciado pelo DETRAN de Minas Gerais, tá certo? O estacionamento Pátio Subinas, certo? Não é liberado. Agora, o que, senhor presidente, senhores vereadores, a população não aguenta mais pagar o absurdo, apesar de tudo, que é regulamentado pelo DETRAN MG, mas olha aqui para o senhor ver, um reboque no interior, isso é lei, lá está no DETRAN, a motocicleta paga R$ 87,55. Veículos leves são guinchado, paga R$ 137,58. Veículos pesados, senhor presidente, senhores vereadores, paga R$ 182,61. A diária do interior do estacionamento, senhor presidente, é R$ 15,00 a motocicleta por dia, dá um montante de 63 centavos hora. O veículo inferior, R$ 25,00 dia, por hora, dá um montante de R$ 1,05 hora. O igual a superior a 3.500 quilos é R$ 30,00 a liberação, a custódia por dia. Está no montante de R$ 1,25. Agora, claro que eu não estou aqui, senhor presidente, para defender, vamos dizer, as pessoas, né, que pode estar sujeito. Às vezes nós deixamos de ter esquecido um documento, isso parte do bom senso também da polícia militar até então. Por quê? Não é justo o que a população, senhor presidente, está pagando. Agora o delegado libera o veículo, mas chega lá,
encontra, por exemplo, obstáculo. Não, os veículos aqui só liberados após 18 horas no próximo dia. Já encerrou o expediente, não estamos. É mais um dia que vai para os... É uma mina de dinheiro. Correto? É uma mina. Como consta aqui. Agora, a liberação, que eu bem disse, sábado não libera, domingo não libera, feriado. Suponhamos coincidir, né? O que acontece às vezes, de emendar, né, a semana, os veículos não. Às vezes o coitado está lá sem condições de pagar até o documento, que ele tem que ser pago, com seguro, sei lá, motivos. Não estou defendendo, vamos dizer, a pessoa que está errada, no sentido. Se está errado, tem que pagar pelo erro. Mas nós não podemos ficar à mercê de proprietários de estacionamento, né? E não liberando, vamos dizer, os veículos, que às vezes é liberado pela a autoridade competente, e fica lá, né? Não, só amanhã. E às vezes acontece de discussão lá naquele estabelecimento, sei lá, alguma coisa nós temos que proteger. Eu peço aqui, faço um apelo ao nosso deputado Carlos Bosconi, ao nosso deputado, do qual faço parte do partido PSD, o Geraldo Tadeu, né, que é de competência do deputado do Estado, sei lá, cobrar do governador, lá onde foi, do próprio Detran, que resolva essa situação. Não podemos ficar à mercê de pagar esses absurdos quando o veículo é apreendido. Às vezes, por exemplo, a pessoa não tem nem condições. Não tem condições de pagar as taxas exorbitantes que são cobradas. E fica lá, e vai a leilão. E aquele proprietário, coitado, né? Nós temos que pensar na população de Poços de Caldas, e faz tempo isso. Só tem claro que é credenciado, todos podem ter o credenciamento, desde que invista, né? Faz vários projetos nesse sentido de acomodar esse veículo. Mas o que eu estou dizendo, senhor presidente, é um absurdo que está acontecendo. Prendeu o carro na sexta-feira, sábado. Na sexta-feira, senhor, é feriado. Segunda-feira, suponhamos que não dá tempo da delegacia resolver aquela situação, né? Falta de pagamento, até cai no sistema e pegar a liberação. E se pega 18 horas à disposição? Ah, não, agora é só amanhã. Só amanhã. Portanto, eu faço um apelo a esta casa. Eu faço um apelo a esta casa, senhor presidente, para que nós podemos, para que o delegado regional, doutor Gustavo, que é o delegado regional, que o doutor Braulio, que é amigo também dessa casa, intervir junto ao Detran, para que podemos ajudar. Isso é a população que pede, senhor presidente, que ele olhe com carinho essa situação que está um absurdo, senhor presidente. O senhor vai lá no pátio, lá está lotado, no pátio Subinas, e não tem ninguém, não. Lá, entendeu? Me parece que o contrato está em nome, o social está em nome de um ex-delegado, que trabalha em Belo Horizonte, e de outra pessoa também, lá o contrato social do estacionamento criado pelo Estado, o pátio credenciado por Detran. Está em nome de um ex-delegado, o contrato social. Mas nós temos, senhor presidente, mais uma vez, olhar que a população de Poços de Caldas não aguenta mais arcar com essas despesas e a respeito de carros que é liberado e chega lá, acontece algum obstáculo. Muito obrigado, é só isso que eu tinha. Muito bem. Paulo Eustáquio, com a palavra o vereador Antônio Carlos Pereira. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria rapidamente mostrar aqui, esse é o prédio lá da rua Saulo Inácio Carvalho, onde funcionou até não sei quando o Recriança. Nós estivemos lá, né, e vocês nobres colegas vão vendo aí a depredação do imóvel, que, segundo consta, até agora não foi devidamente devolvido ao seu proprietário. Nada funciona lá, e eu acredito que será mais uma despesa para o município. Olha só, pode dar uma paradinha aí, por gentileza, as portas, vidraças, no Jardim Itamaraty. Então está aí, né, mais uma despesa que o município terá. Esperamos que possa, né, cumprir logo o que determina o contrato e devolver, né, porque
tem que continuar pagando até o aluguel, porque se não foi feito a interrupção do contrato, não foi devolvido o imóvel, eu tenho comigo a impressão que se o proprietário, né, acionar na justiça, ele vai receber cada mês do imóvel, do aluguel do imóvel, porque até hoje a ele não foi devidamente restituído. E de acordo com o contrato, que nós temos uma cópia em mãos, tem que ser, muito obrigado, Celso, tá bom, tem que ser restituído da mesma forma que ele foi alugado. Hoje também nós tínhamos aqui um requerimento sobre o Complexo Santa Cruz, que não foi discutido nem votado. Os vereadores da Câmara anterior se lembram que nós fizemos uma convocação, na época o engenheiro Misael aqui esteve, respondendo sobre o estado, né, do Complexo Santa Cruz. Foi contratada uma empresa na administração passada para emitir um laudo. Esse laudo, depois até o vereador Tiago Cavelanha fez um requerimento também, me parece que garantindo que ali estava tudo bem e tal. E agora surgem informações de que o Complexo Santa Cruz terá que ser desocupado e demolido. Então é algo que a gente tem que estar atento aí, porque para onde vão todas as secretarias que lá funcionam? Há informações dando conta que vão lá para antigo Laticínios Rex. Já imaginou, vereadora Regina Sioff? Hein, vereador Valdir? Naquela região ali da Rua Piauí, Hospital da Santa Casa, escolas, inúmeras unidades médicas, transtorno no trânsito ali. Complicado, né? E olha, também hoje eu até retirei da pauta aqui um requerimento sobre uma reunião que a secretária de Promoção Social realizou com pessoas que foram contempladas com lotes no ano passado e que até agora estavam esperando para ter autorização, né, para começar a construção. E essa reunião, senhor presidente, nobres colegas, foi acho que lamentável, né, porque a secretária, segundo algumas pessoas que nos procuraram, falou de uma cooperativa, uma empresa que quer ajudar na construção das casas, mas aí apareceu lá simplesmente com um panfletinho, né, sem maiores explicações. Representantes da empresa ou da cooperativa não apareceram, as pessoas ficaram irritadas porque já estão angustiadas, ansiosas, querendo começar a construção. Aí a senhora secretária aparece lá com um panfletinho, deu para o pessoal ficar olhando. Ah, tem dó, né? Tirar as pessoas de casa, para depois chegar lá apresentar um panfleto. Senhora secretária Lúcia Rodrigues, pelo amor de Deus, né? Vamos respeitar mais as pessoas, né? Apresentar algo assim, mesmo que seja em benefício, mas traga o representante da empresa, da cooperativa, mostre detalhes, tudo. É assim não, é. São 140 pessoas que foram contempladas, até hoje esperando, depois vem com blá, 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 com reunião que não leva para lado nenhum. E a gente passa ali, ó, ontem de manhã eu passei, algumas pessoas me falaram, eu não estava acreditando. Não sei se os nobres colegas já passaram ali perto em frente ao supermercado Fonseca, o que tem de desocupados e andarilhos todo dia ali, perturbando as senhoras, mexendo com as senhoras. Até quando que vai continuar essa situação? Alguém tem que fazer alguma coisa. Até quando? Eu vou perguntar também aqui, a realização de exames de endoscopia, colonoscopia. Ontem teve uma senhora aqui, chorando aqui na Câmara, que tem problema de câncer, um outro tipo aí que aparece os tumores, precisa fazer uma colonoscopia e não faz, porque não tem credenciamento até hoje. Eu queria lamentar aqui também no final, com muita tristeza, que o médico, grande amigo da doutora Regina Sioff, não quis mesmo fazer a cirurgia da criança que mora lá na região dos predinhos lá do Araucária e Novo Horizonte. Que coisa triste, presidente. Que coisa que diminui o ser humano.
Que coisa lastimável. Eu até queria que a vereadora Regina Cioff aqui na tribuna confirmasse, porque senão esse vereador que de repente vai ficar passando por mentiroso. Nunca foi a minha prática. Eu não conheço esse médico pessoalmente. Não sei se vale a pena apresentar aqui uma moção de repúdio a ele, porque eu pensava que, através da nobre colega médica, vereadora Regina Cioff, ele pudesse se sensibilizar com o caso dessa criança, que nasceu com esse problema, né? Teve que colocar aquela chamada bolsa, e ele afirmou à doutora Regina Cioff, em junho, que depois de passar férias na Europa, em agosto ele faria a cirurgia. Na época, eu ainda falei, doutor Regina, vai para operar. Não, agora ele não pode, ele vai para a Europa, vai descansar, quando ele voltar ele faz a cirurgia. Olha, é a maior decepção que eu já tive com a classe médica nesses anos todos de vereador, de radialista, televisão, sei lá o quê, morando em Poços de Caldas. É a maior decepção que eu tive. Lamentável. Simplesmente lamentável. Triste. Triste mesmo. Esse doutor foi passear na Europa e a criança ficou aí esperando e agora ele volta. Não vou fazer. Não tem, como é que chama? Acompanhante não, um assistente. A Secretaria de Saúde, o secretário adjunto falou, não, tem sim, arrumo sim. Não quer fazer. Não vai fazer. E a criança? Como é que fica a criança? Como é que fica a família? Vai operar em outra cidade? Quem que vai pagar a despesa para locomover e tudo mais? E ficar lá, alimentação? Que mundo é esse que nós estamos vivendo, gente? Que falta de sensibilidade, de humanidade. Para não falar até outra coisa mais pesada desse médico. Que coisa mais triste. O cara que tem dinheiro para passar férias na Europa, não tem coração, não tem sensibilidade, não tem amor. Devia ter formado para outra coisa, devia ter formado para sei lá o quê, não para cuidar de criança. Que decepção, viu, doutora Regina? Eu sei que não é sua culpa, não, mas que decepção, viu? Que coisa lamentável. Desculpa aí, presidente, muito obrigado. Palavra, vereadora Maria José Scaciotti. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, primeiramente eu gostaria de fazer uma colocação aqui, porque já que meu nome foi citado no jornal pelo nosso prefeito Heloísio, né, dizendo que a parlamentar talvez não soubesse, eu entendo muito bem a diferença entre saúde, sim, e quando eu fiz o pedido dos 520 mil, foi por um erro material que veio da tomada de preços da prefeitura, e não a questão de que isso não daria saúde ou não teria nada a ver com saúde. Então, as coisas precisam ficar claras para que não se coloque na minha boca aquilo que não foi falado por mim. Então, o prefeito alega aqui que eu não entendo, que eu misturei, que as academias são questão de saúde, que, inclusive, eu tinha pedido um investimento, uma indicação, e que foi tudo mostrado aqui mesmo por mim, não foi escondido, não. Aliás, antes até dele dar dele falar nessa entrevista de hoje ao jornal. Uma outra coisa também é que, conversando já com o gabinete do nosso deputado Mosconi, nós já estamos com a questão do PIA já bastante adiantado no Ministério do Turismo, que é o pessoal do Bortolã. O doutor Mosconi está ele está adoentado aqui em Poços de Caldas, né? E por isso ele não pôde, inclusive, até comparecer aí para vir falar um pouquinho sobre o IPSENG, comentado aqui pelo nosso presidente, o doutor Carlos Mosconi. Ele é o diretor da Comissão de Saúde e ele traz a notícia de que o IPSENG está realmente passando por diversas mudanças e que está precisando fazer melhorias em nível estadual,
com certeza. Inclusive, ele mesmo já requereu uma audiência pública em Belo Horizonte para que isso pudesse ser tomado, e o deputado deu uma entrevista, inclusive, à TV, já explicando toda essa situação, e logo, logo nós vamos ter uma solução sobre o Ipseng, e aí talvez nós possamos contar com maiores informações para essa futura audiência pública que será feita aqui na nossa Câmara Municipal. Não é? A questão do presídio, vereador Joaquim, não é só uma falácia, mas é uma ilegalidade que depois da verba posta ninguém diminui. Então, o presídio consta com os 7 milhões e o presídio consta ainda com a situação, sim, de construção, começo de construção esse ano e término o ano que vem. Palavras já defendidas aí por mim, comentadas de outras maneiras. Né? No jornal aqui também, falou que Poços de Caldas recebeu um carro de bombeiro e que parou lá em Varginha, porque o carro, nós não recebemos o carro aqui. E o doutor Moscone manda avisar que isso 4 dias atrás, o veículo já está a caminho de Poços de Caldas, com nota fiscal para o Corpo de Bombeiro de Poços de Caldas, e não vai parar, portanto, em Varginha de forma alguma. Precisa e merece receber esse carro. Então, eu acho que, às vezes, quando a gente começa a dar, parece uma sessão de notícias aqui, né? Parece que eu estou dando uma sessão de notícias e não uma tribuna, né? É porque as coisas são mal explicadas. Ou são colocadas de uma tal maneira que nos colocam na boca, ou se escreve pelas redes coisas que nós não dissemos. Não é? Ou se tenta fazer de uma tal maneira para se descredenciar aquela pessoa de forma tal que diga, olha, essa pessoa, o que ela fala não vale. Olha, eu sinto muito, mas eu tenho a coisa que eu mais levo na minha vida é a honra de ter o nome do meu pai maravilhoso, que se chama seu Ovidio Scacciotti, e minha mãe Maria da Penha Valinha Scacciotti, a quem eu honro muito esse nome. Eu, antes de tudo, sou filha dessas duas pessoas grandiosas, antes de ser a pretensiosa professora da PUC, a vereadora, eu sou filha dessas duas pessoas, a quem amo e respeito muito, e a quem muito devo respeito. E por isso uma coisa sempre fui ensinada: honradez, honestidade e trabalho devem fazer parte da tua vida. Então, quando tiver de falar, fale. Se fiz alguma coisa que prejudiquei alguém, desculpe, mas não coloquem na minha boca e não escrevam com o meu nome aquilo que não foi dito da minha parte. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, nós não temos secretário hoje, doutor Hernani, nobres colegas vereadores, pessoal, diretoria do Chico Rei Clube. Foi abduzido. Senhor presidente, o que me traz aqui na tribuna hoje é só é uma preocupação que eu tenho sobre as notícias que nós tivemos durante a semana, sobre a mudança de todas as secretarias da prefeitura, as que estão localizadas no Complexo Santa Cruz e que vão passar para o antigo imóvel do Laticínio Rex. Primeiro foi passado para mim por conversa, depois foi relatado isso em jornal. Isso aí me causou uma preocupação muito grande em ver a viabilidade de colocação de todas as secretarias naquele local. Se foi feito um estudo, até foi um motivo de eu fazer um pedido de informação que infelizmente não entrou nessa casa hoje. Mas é muito preocupante se foi feito um estudo prévio para a colocação dessas secretarias naquele local, sendo que o acesso é muito restrito. A rua, subindo ali pela rua Mato Grosso, a gente já tem uma escola, depois nós temos Águas Minerais, Fonte dos Amores, Aquafite. Depois pela Minas Gerais nós temos 3 escolas particulares, temos 2 escolas grandes de inglês, temos a Santa Casa, o Centro de Oncologia, todos que vão desembocar na rua Goiás. Então já tem um trânsito intenso ali, uma falta de estacionamento muito grande naquele local, mesmo sabendo que dentro do imóvel tem uma área para estacionamento. São secretarias de grande porte,
Uma delas, a Secretaria de Saúde, que tem muitos carros, fora as pessoas que vão procurar as secretarias ali, que não vão ter local de estacionamento e o trânsito vai se tornar muito intenso. Eu questiono também a legalidade de aluguel dali, visto que ali é do SART, ver se esse imóvel não está alienado na justiça, se ali pode realmente fazer esse aluguel. E já tinha me passado que já tinha uma empresa que já estava, uma indústria que já estava se instalando naquele local e que a prefeitura veio e pulou por cima, fez uma oferta de aluguel num valor muito maior e que a proprietária resolveu alugar para a prefeitura. Então isso aí foi apenas uma preocupação minha com a questão de aluguel e a mudança de todas essas secretarias de peso para aquele local que fica um acesso mais difícil e o trânsito ali vai se tornar infernal. Outra situação também que me foi passada hoje é a questão burocrática de alguns processos dentro da prefeitura. Dentro da Secretaria de Promoção Social, essa pessoa que me procurou, ela falou que ela apresentou um projeto e esse projeto ela tinha colocado na sequência de assinaturas ali dos nomes, né, de encaminhamento, ela tinha colocado primeiro a secretária de administração, segundo a secretária de promoção social, terceiro o prefeito. A secretária de promoção social devolveu o projeto falando: a minha secretaria é mais importante nesse processo, ela tem que ser colocada em primeiro lugar. A pessoa teve que voltar, refazer apenas o título, uma questão de formalidade de onde que estariam colocando os 3 nomes, refez e colocou. E demorou uma semana para fazer a assinatura do processo, que ela já sabia, já tinha lido e pediu para que reformalizasse. Então, assim, uma questão de vaidade e que se torna burocrática e atrapalha os processos que estão em andamento. Isso repercute negativamente no nosso prefeito, que pode não estar nem sabendo dessa situação, uma pura questão de vaidade, e que isso vai repercutir, infelizmente, no prefeito, que não deve estar sabendo disso. Era só, presidente, obrigado. Palavra, vereadora Regina Cioff. Enquanto a doutora Regina, queria registrar aqui a presença do doutor Olivier Antoine François Dorgin. Trabalha na área de assuntos penitenciários da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Poços. Seja bem-vindo. Obrigada, senhor presidente. Caros colegas, presidente. O que me traz aqui hoje a essa tribuna, primeiro acho que eu vou ter que responder ao Antônio Carlos, né, porque ele, eu procurei ajudar e fiz uma interferência no sentido da gente resolver esse problema, que tem toda a condição de ser resolvido em Poços de Caldas. É um caso complexo, uma criança que nasceu e fez uma invaginação intestinal, quer dizer, uma parte do intestino entrou dentro da outra, fez uma obstrução intestinal, teve que se fazer uma colectomia e, obviamente, depois colocar a bolsa. E agora tem que fazer o rebaixamento do colo, que a gente chama. É uma cirurgia que precisa de estrutura, precisa de UTI, precisa de auxiliar e, obviamente, nós temos toda a condição de fazer aqui em Poços de Caldas. Infelizmente, eu fiz o que eu pude, né? Mas a decisão foi do médico, né? A Secretaria de Saúde, nós entramos em contato com o secretário adjunto Antônio Ângelo, conversei com ele até no sentido que ele mesmo pudesse estar auxiliando o colega, porque é da área dele, embora ele não tenha condição de fazer essa cirurgia, porque precisa, tem algumas especificações técnicas do cirurgião pediátrico, e ele se dispôs realmente a estar ajudando, mas infelizmente nós não obtivemos sucesso, o que eu realmente acho muito triste, porque a criança está aí,
precisando tirar a colostomia, ficar curada, vamos dizer, né? E agora a Secretaria de Saúde está correndo atrás e eu estou também ajudando nos locais que eu tenho contato para que a gente possa resolver, porque o problema nós temos que resolver o problema da criança. A questão do médico, que fique na consciência dele, na ética dele, né? E ele depois aí responde a Deus, né, por essa questão, porque eu acho que se houver boa vontade, nós podemos estruturar, eu acho que a Santa Casa tem lá UTI, então também que pode dar essa assistência. Infelizmente, eu fiz o que pude. Bom, na verdade, eu obtive umas informações em relação à Zona Azul. Aí eu fiquei bastante preocupada da forma como as coisas estão acontecendo. E eu fui procurar saber com as pessoas da direção da CIA para ver se realmente isso que haviam me falado era verdade. E aí eu não posso deixar de trazer isso aqui à tribuna. A informação que eu tive é que eles vão continuar gerenciando a Zona Azul, né? Mas que não haverá mais, não colocarão mais aquelas advertências nos carros, dizendo que teria que estar colocando o cartão da Zona Azul. E que a polícia já passaria, está sem o cartão, já multaria. Agora, isso para mim é um absurdo, isso é criar uma fábrica de multas, isso é um absurdo. Para que isso possa acontecer, tem que ter um fiscal de Zona Azul em cada quarteirão, que dê assistência, porque muitas vezes eu tenho certeza que todos os senhores aqui param e às vezes ficam procurando o fiscal, porque nós sabemos, me disseram que era 12 fiscais, 14, parece que 22, não sei, e que tem dificuldade para se arrumar fiscal para a Zona Azul. Então imagina, vereadores, o que vai ser isso? Ontem, já uma pessoa chegou com R$50, primeiro ficou procurando quem para comprar o cartão. Depois, falou, olha, eu tenho R$50, você tem como trocar? Não, não tem. Olha, eu vou ao banco trocar. Enquanto for ao banco, multaram o carro. Multaram o carro. Como é que isso é uma fábrica de multas? Isso é um desrespeito com a população. Aí eu fui procurar saber, não, que agora nós vamos comunicar todo mundo, que vão ter pontos, vários pontos para vender. Aí tem um outro caso que foi comprar, olha, já me dá um bloquinho de uma vez, então. Não, só posso vender um. Quer dizer, criando dificuldades para a população, onerando a população, agredindo a população. Então, a gente espera aqui que o Executivo, que fez esse convênio novamente, aí, por 3 meses a 1 ano, a informação que me passaram, não deixe que as coisas aconteçam assim. Agora, a Polícia Militar, que já não tem homens para cuidar da nossa segurança, da segurança da cidade, dos bairros, agora vai passar, está sem cartão, multa. Vocês imaginam, senhores, como é que nós vamos viver dessa maneira? Então, isso precisa ser tomada uma providência em relação a essa situação. Acho, sim, que tem que ter uma organização, que a Zona Azul, sempre que eu falo, pode até, pelos estudos que nós já fizemos e já colocamos aqui, pode até 300 mil por mês, se bem administrada, só que não pode implantar uma situação dessa maneira. Então, é realmente preocupante e eu espero, né, que o prefeito não deixe que isso continue. E já está valendo. Então, a informação é que vão divulgar na rádio, na televisão e tudo mais, mas eu acho que isso aí vai criar um problema muito sério para a população. E assim como eu acho que a população não pode sofrer nenhum tipo de ônus em relação ao IPTU. Por que eu vou dizer isso aqui agora? Tem que se fazer uma reavaliação do valor venal? Tem. Desde 2004 tem que se fazer, concordo que tem que se fazer. Mas existem, mas aí eu acho que tem que ser de uma forma escalonada, de uma forma para que a população não sofra um impacto grande, a classe média. Porque nós temos muitas outras coisas, que eu já falei aqui também nessa tribuna, que pode sim o município buscar aquilo que era direito dele. Lease, cartão de crédito, ISS dos bancos, ISS dos hotéis e uma série de coisas. Por quê? Concordam comigo
que o IPTU, embora eu ache que tem que ser feito, mas eu acho que existem outros tributos e outras compensações que o município tem que cobrar, tem que ir atrás, aquilo que é direito do nosso município, primeiro, antes de se pensar no IPTU, que é importante sim, não que eu seja contra, mas eu acho que existem outras situações a serem cobradas, primeiro do que ir em cima da classe média. Então, fica aqui a minha colocação, espero que tenha sido claro, mas ela sempre está cobrando isso, porque tem que o município... Não é que eu sou contra, mas eu acho que tem que ser feito de forma escalonada, e existem outros tributos e contribuições que não estão sendo cobrados, que eu acho que seria necessário. Obrigada. Com a palavra o vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, demais presentes, pessoas que nos acompanham aí pela transmissão ao vivo. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala aqui agradecendo, elogiando, fazendo coro com as palavras do vereador Antônio Carlos semana passada aqui dessa tribuna e esperando que seja uma constante, não um fato pontual, a presença da Polícia Militar nas suas centrais do nosso município. Isso se manteve durante toda essa semana. Nós que acreditávamos, como várias pessoas, que era em função do encontro de delegados, essa presença da Polícia Militar se manteve. Isso é muito bom. Isso é saudável para o nosso município, isso devolve ao cidadão pós-caldense a sensação de segurança, a sensação de morar, de fazer parte de uma sociedade segura e protegida por quem deve proteger, que é a Polícia Militar. Então, parabéns pela iniciativa aí do comando da Polícia Militar em colocar esses policiais na rua. Nos leva a pensar, a questionar por que isso não foi feito antes, não é? Porque o argumento sempre foi a falta de efetivo. Pois aumentou o efetivo? Não. Se não foi motivado por um fato isolado como nós imaginávamos, por que isso por que essa presença ostensiva da Polícia Militar não ocorreu antes? Também gostaria de manifestar aqui, ainda dentro desse assunto de segurança, que se no centro da cidade a situação se tranquilizou, na região oeste, a Vila Cruz Country Club, vereador Lical, vereador Antônio Carlos e outros vereadores que fazem parte que convivem diariamente com os comerciantes daquela região, é diário os arrombamentos, pequenos furtos, assaltos, chegando aí a ter estabelecimentos que foram arrombados 2 vezes no mesmo mês. Que coisa impressionante! Como é que vive um comerciante? Vocês sabem que desde o princípio eu defendo o comércio pós-caldense. Qual comerciante que aguenta trabalhar, vereador Lical, sendo arrombado 2 vezes, com o seu estabelecimento arrombado 2 vezes por mês? Não tem quem se mantenha, não tem como se sustentar. Então, do mesmo jeito que fica o elogio à presença da Polícia Militar no centro, fica aqui a minha cobrança para uma segurança maior na região oeste do nosso município, principalmente o comércio do Country Club Vila Cruz. Eu gostaria de continuar a minha fala aqui, tratando de um assunto já também bastante debatido, não só por mim, mas por vários outros vereadores, que é a nossa Secretaria de Planejamento do município. Eu não sei mais o que falar, eu não sei mais a quem pedir. Eu só sei que eu não aguento mais a reclamação por parte de pessoas, consultores, engenheiros, empresários do ramo da construção civil, profissionais liberais, pedreiros, serventes, donos de loja de material de construção, loteadores e por aí vai, toda uma comunidade, toda uma população que tem o seu sustento fundamentado na construção civil.
Passando, inclusive, vereador pastor Valdir Sementilho, pela questão dos alvarás, que o senhor tomou a frente e levantou essa bandeira aí, que também emperra e empaca é lá mesmo, viu? A gente às vezes critica ou questiona aqui a Secretaria de Fazenda, mas não é aqui que está o problema, não. O secretário de Fazenda tentou fazer e tenta fazer o que ele pode para regularizar isso aí, mas na verdade, aonde a coisa enrosca é ali em cima. A gente citou, já convocou, já conversou a nobre secretária Gina Beatriz Rende. E sabe o que mudou, vereador Joaquim? Absolutamente nada. Nada. E se mudou foi para pior. Eu vou fazer uma tentativa, um novo apelo aqui à secretária de junta. Vocês sabiam, né, que tem uma secretária de junta lá? Eu não conheço. É Laura, o nome dela. Eu até perguntei para alguns outros colegas aqui, você conhece? Qual é o nome? Tal? E eu não sei nem o nome dela. Alguns outros colegas aqui, inclusive, não sei o nome dela. Eu também não a conheço, não sei da sua competência, da sua capacidade técnica, mas sei que também não está fazendo nada. Sei que também está ali, vendo a banda passar, as reclamações são frequentes. Não é possível que chegue só para mim reclamação disso, né? Acredito que deve chegar para todos. E isso já extrapolou os limites aí da má gestão, da incompetência, e eu acho que está beirando aí o limite do desrespeito ao cidadão pós-caldense, ao empreendedor pós-caldense, àquele cidadão que luta para conseguir um financiamentozinho lá na Caixa Econômica Federal, para ter sua casa própria, e não consegue concretizar o sonho dele porque não aprova o projeto. Faz 4, 5, 6 meses que estaria para ser aprovado. Fui conversar outro dia com os servidores daquela pasta, servidores de carreira. O desânimo está estampado na cara de todos. Tiago, você não acredita o que estão fazendo com a gente aqui, com a fulana, com o ciclano, com a beltrana. Você não acredita o astral que nós estamos trabalhando aqui nessa secretaria. Eu falei, como é que pode funcionar uma secretaria que deveria ser o cérebro do município, deveria ser o leme para inclinar esse barco para lá ou para cá, está parado, o leme está quebrado. Então nós estamos parados também. E a construção civil, que movimenta, ou deveria movimentar, milhões de reais no nosso município, está de braço cruzado. O engenheiro não recebe, o outro não constrói, não aprova o projeto, tudo isso errado. Senhora secretária Gina Beatriz, senhora secretária de junta, doutora Laura, por favor, tenham mais cuidado com o cidadão pós-caldense. Tenham mais cuidado e mais respeito com o poder legislativo desse município. Quando ela simplesmente diz, não vou mandar o plano diretor para ser aprovado por esta casa, ela se esquece que ela está descumprindo uma lei que ela ajudou a escrever lá em 2006, aonde dizia explicitamente que esse plano diretor deveria ser revisto ali 5 anos. 2006 mais 5, 2011, nós estamos em 2013. Segundo semestre de 2013. Então faz 2 anos e meio que essa lei não está sendo cumprida. Eu encerro as minhas palavras pedindo à mesa, senhor presidente, que faça um apelo, que faça um documento formal em nome do Legislativo de Poços de Caldas, solicitando que o plano diretor seja enviado a esta casa com urgência, pois ela não vai mandar para cá quando ela quer, ela tem que mandar para cá quando a lei determina que ela mande. E isso a lei já fez faz tempo, e ela passa por cima disso, como se não tivesse nada escrito. Muito obrigado, senhor presidente. Nobres colegas. Palavra o vereador Flávio Faria. Senhor presidente, secretário, vereadores, vereadoras, demais presentes, eu inicio a minha fala, senhor presidente, manifestando aqui uma certa preocupação, e nós estamos tem o representante da OAB em relação à questão do presídio, nesses acontecimentos que ocorreram aqui no presídio local,
onde nós manifestamos aqui rapidamente aí no requerimento que foi apresentado sobre a necessidade do governo do Estado dar uma resposta para a sociedade, e recordando aí, lembrando a vereadora Maria José, que a gente tem um carinho, um respeito muito grande, mas o orçamento, ele é uma ficha, então não significa que tem dinheiro garantido lá para viabilizar esse recurso. Mas eu faço um tremendo esforço, fico muito feliz quando a vereadora vem aqui e manifesta aí que o deputado estadual que manifestou aqui nessa tribuna, e a senhora também acabou de manifestar, espero que de fato isso seja uma realidade, torne-se uma realidade, porque o Hospital do Câncer, senhor presidente, vereador Paulo Eustáquio, eu fui dar resposta para uma senhora que me cobrou de familiares, porque foi anunciado esse Hospital do Câncer em 2010, e todos vocês recordam, pastor Valdir, que nós doamos aqui uma área para construir esse Hospital do Câncer para o governo do Estado, e foi até polêmico, Vossa Excelência, vocês se lembram disso? Porque tinha alguns moradores que parece que eram algumas pessoas que eram contrárias à instalação do Hospital do Câncer, e lamentavelmente isso não é uma realidade. Tive recentemente no Hospital da Santa Casa para buscar informações em relação ao Hospital do Câncer. O que vai se construir, vereador Joanei, é a ideia de uma ampliação de um espaço ali ao lado da Santa Casa, mas aquela ideia que foi vendida para o povo pós-caldense do Hospital do Câncer, aí é falácia. Não é o Hospital do Câncer. Não é o Hospital do Câncer. É uma ampliação do CACOM. É uma ampliação do CACOM. Mas a ideia que se colocou era a construção de um Hospital do Câncer. Lamentavelmente, isso não é a realidade. Se criou uma expectativa nos moradores, na cidadão pós-caldense, na região, principalmente aqueles que têm parentes, entes queridos, que passam por esse momento muito difícil, que é a recuperação de um tratamento na área de oncologia ou radioterapia, e lamentavelmente não se teve uma resposta à altura para esses cidadãos. Então foi uma expectativa que se criou, e esperamos que, como o Hospital do Câncer foi uma expectativa que se criou e não assumiu esse compromisso com cada cidadão pós-caldense e com a nossa região, esperamos que isso aconteça com o presídio. Esperamos que essa previsão orçamentária de 7,5 milhões se torne uma realidade, para se dar dignidade para essas pessoas. E não fique só na promessa, porque desde 2009 se fala do presídio. Como se fala, por exemplo, aí, do centro de convenções. E aí? Vai vir, eu estou vendo que vai vir. Eu passei a legislatura toda ouvindo falar que vai vir centro de convenções. E cadê o centro de convenções? Eu não sei. Vai vir? Quando que vai vir esse centro de convenções? É quando se fala também mais investimentos na saúde. Eu acho que é bacana, e nós temos que defender, todos nós aqui, os 15 vereadores. Mas temos que cobrar, senhor presidente, do governo do Estado, que teve que fazer um termo de ajuste de gestão, que eu já falei nessa tribuna aqui, porque, infelizmente, tanto o governo anterior, do senhor Aécio Neves, como o governo atual, do senhor Anastasia, não consegue, vereadora Regina, não consegue, vereador Rogério, cumprir o mínimo constitucional de investimentos na saúde. Mas aí é fácil falar de Estado, de investimentos. Mas espera aí, se eu não faço a minha lição de casa, como que eu vou querer cobrar? Eu tenho que fazer a minha lição de casa, e isso não acontece. Essa lição de casa não está sendo feita. Então temos, sim, que posicionar e cobrar também nesse governo do Estado responsabilidades com os 853 municípios da nossa Minas Gerais. Por outro lado, também, gostaria de manifestar aqui uma solidariedade, vereador Paulo Eustáquio, quando o senhor fala em relação aos estacionamentos aí, dos carros apreendidos. Isso aí, nós passamos a legislatura passada, todos nós aí que estávamos aí, ouvindo essas indagações, esses questionamentos, e lamentavelmente, nós não temos uma resposta, como Vossa Excelência manifestou aqui, à altura dessas pessoas que vêm aqui a essa casa, muitas vezes, principalmente Vossa Excelência, que tem um contato maior aí, que atuou muitos anos na Polícia Militar de Minas Gerais, e nós não temos uma resposta para dar para esses cidadãos. Por quê?
porque infelizmente não se tem uma ação concreta e efetiva para responder aí esses anseios aí e dar aí uma legalidade, uma transparência para esse processo. É lamentável isso. Também buscando aqui dentro da fala aqui, eu acho que é interessante, a segurança pública. E aí eu concordo com o vereador Tiago Cavelani quando ele falou aí da presença da Polícia Militar nas ruas. Isso é muito importante. Mas também precisamos da presença da Polícia Militar aonde? Nos bairros. Para garantir, para mostrar que ela está presente e buscando aí dar segurança à nossa população, aos cidadãos postos-caldenses. Agora, é interessante, eu fiquei confuso aqui, quando se fala... e foi aí o mérito ao vereador Antônio Carlos, quando Vossa Excelência levantou a questão do Complexo Santa Cruz aqui nessa casa. Inclusive, na época, foi contratada aí uma empresa de fora do município para se fazer esse estudo. E é claro que se há um prédio público que não ofereça garantias de segurança, não somente aos servidores, mas a todos os cidadãos que ali procuram esse prédio, esse edifício, temos que sim, que buscar alternativas para dar segurança a esses servidores e a esses cidadãos. Isso é fundamental, isso é fato. Agora, se vai para o laticínio Rex, a questão da logística, eu acho que é uma questão preocupante, mas eu não entendo, e depois vem defender aqui que ia uma empresa para lá. Mas se vai uma empresa para lá, vai ter caminhão, vereador Rogério. Se vai ter caminhão, vai ser pior o trânsito ainda. Então, eu acho que a gente tem que pontuar, então está clareza essas questões. Eu vou defender uma indústria ali, aí piorou a situação. Se vai ser carro, já é complicado. Imagina se for caminhão. O senhor imagina ali, vereador Rogério, 10 caminhões, 15 caminhões carregando por dia, saindo, entrando ali. O senhor imagina a situação que vai se criar naquela região? Então, tem que tomar cuidado aí como se coloca, ou seja, porque se fala uma situação que carro não pode, mas pode caminhão. Então, eu não entendi de fato esse encaminhamento aí. Vereadora Regina, a questão da Zona Azul, a senhora tem razão, é uma situação preocupante mesmo, e até a presidência, aí, se o senhor presidente pudesse encaminhar aí uma reflexão sobre essa questão, no sentido de entender que o cidadão primeiro tem que ser notificado, né, e não multado de uma forma assim rápida e sem dar o direito dele de recorrer. Eu queria também só ressaltar que nós tivemos aqui no sábado o encontro do Partido dos Trabalhadores, um encontro muito produtivo, onde várias discussões, várias situações aí importantes, se discutiu conjuntura municipal, estadual e federal, com a participação de muitos militantes, pessoas até da região aqui participando. Então foi um momento muito importante para nós aí, no sentido de buscar uma avaliação de políticas públicas, não partidárias também, mas políticas públicas para o município de Poços de Caldas. Obrigado, senhor presidente. Vereador Paulo Tadeu. Olha, eu queria primeiro cumprimentar o nosso presidente, secretário, os vereadores e vereadoras, e quero ver se eu consigo ser rápido aqui para fazer umas pequenas considerações sobre as coisas que eu ouvi aqui. Em primeiro lugar, a questão da Zona Azul, o que nós temos que entender é que esse modelo esgotou. O modelo da Zona Azul esgotou. No momento ele foi muito importante, ele foi necessário, ele conseguiu organizar e dar um certo dinamismo ao comércio na área central, tendo em vista que o papel dele é fazer com que haja rotatividade de estacionamento. Ele se esgotou por uma série de razões, entre elas a principal é que hoje o trabalho, né, dos jovens que tinham essa atividade anteriormente, já não é mais possível, e por essa razão a Zona Azul ela perde eficiência, ela perde capacidade de dar essa resposta que é o objetivo final dela. Essa renovação ela foi feita fundamentalmente com o objetivo de fazer uma grande mudança no sistema. Então é preciso um tempo, um período, para que haja aí uma grande mudança no sistema. Tenho certeza que o prefeito tem bom senso, assim como a associação comercial. Não vejo por que que a associação comercial teria uma postura
que contrariasse, inclusive, os interesses dos próprios associados da associação comercial. Então, eu tenho certeza que eles estão discutindo para chegar aí num entendimento para evitar que a Zona Azul seja uma mera caixinha de moedas, né? De fazer com que haja um trabalho apenas de arrecadação. Com relação ao IPTU, o IPTU é um pouquinho mais complexo, porque não se trata apenas de fazer uma revisão de planta de valores. Né? Você tem situações em que alguns terrenos, por exemplo, e aí não é classe média, alguns terrenos na área central de Poços de Caldas estão avaliados aí a 180, 190 mil reais, quando valem 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Ninguém está dizendo que o prefeito vai pegar e falar, olha, agora vai valer, o valor agora é 5 milhões, mas também não pode ser 190. Né? Foi feito um estudo com cerca de 1.000 imóveis em Poços de Caldas, as distorções são brutais. Quem mora na Zona Sul, por exemplo, na Coab se paga R$ 8, R$ 10 de IPTU, na Vila Matilde 117, 120 e poucos reais. Então essas distorções, elas precisam ser corrigidas. Né? E o IPTU, ela pode ser um instrumento importantíssimo de justiça tributária. É possível fazer com que a metade da população de Poços não pague IPTU, por exemplo. É possível, né? Através de uma série de incentivos. Né? Por exemplo, IPTU comercial, na medida em que haja um número superior a X empregos, você vai reduzindo. O IPTU verde, são instrumentos modernos, contemporâneos, que precisam ser implementados para dotar a cidade de uma forma de cobrança justa e eficiente. E não necessariamente se trata aí de uma escorcha tributária, que é aquele aumento linear. Olha, todo mundo vai ter agora um aumento de 12%, de 15%, porque isso, na verdade, acaba penalizando os mais pobres. Então, essa escorcha linear, a gente é contra, todos nós aqui somos contra. Então, o que está havendo é um estudo muito detalhado, sem prejuízo de outras formas de arrecadação. Está havendo um estudo sério sobre o ISS, por exemplo, né? Está havendo um estudo sobre o CEFEM, que é uma bandeira da vereadora Regina, para que a gente possa ter essas formas de arrecadação, porque o município de Poços de Caldas tem cada vez mais demanda, nós somos aqui porta-vozes da demanda. Nós estamos aqui dizendo, está faltando colonoscopia, está faltando raio-x, está faltando não sei o quê, está faltando ressonância, né? Embora a sua posição técnica a respeito tenha me esclarecido muito quando se falou em 2.000 ressonâncias, que acho que nem 200 seriam necessárias. Né? Então, essa questão dos impostos, ela tem uma amplitude maior, não se resume a um aumento linear. Uma outra coisa também, que nós não podemos, às vezes, perder a oportunidade de refletir também sobre o resultado do nosso trabalho. Nós, vereadores e vereadoras aqui, inclusive em momentos aqui de consenso, nós fomos muito duros na cobrança para a melhoria da segurança pública em nossa cidade. Muito duros. Nós tivemos discursos aqui bastante inflamados, nós fizemos moções ao governo do Estado, a autoridades públicas. Então, quando vem um resultado disso, tem a ver com o grupo lá de gestão integrada também, mas quando vem o resultado disso, por que esse resultado também não vem em função do nosso trabalho e do nosso esforço? Então, não se trata apenas de uma maquiagem, não, vamos distribuir alguns carros aí para poder dar uma certa sensação de segurança subjetiva e tal. Não, nós, concretamente, nós trabalhamos para que isso acontecesse. Então, é preciso que a gente também valorize o nosso trabalho aqui nesse sentido. Eu quero fazer aqui um elogio, professor Flávio. Um elogio a essa questão de Hospital do Câncer versus ampliação do CACOM. Nós temos aqui 3 médicos na casa, um hoje ausente por razões pessoais, né, de luto na família. Mas, olha, eu conversei com muitos médicos e muito poucos defenderam o Hospital do Câncer em Poços. Muitos entendiam que era uma solução artificial, um pouco publicitária mesmo, no sentido político do termo, porque entendem que nós, pela localização, pela forma com que a cidade está, um Hospital do Câncer não se justificaria aqui, mas a ampliação dos serviços do CACOM, sim. Então, se por alguma razão, se o recuo foi um recuo gerencial,
uma decisão gerencial, nós temos que fazer um elogio, mesmo que a gente tenha a perda de algo que seria um pouco mais emblemático para a cidade, né? Mas não tem dúvida nenhuma que essa questão do hospital era algo que gerava uma certa polêmica importante entre as pessoas especializadas. Agora, eu concordo, não se pode anunciar algo que a cidade não precisa. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque frequentemente, professor Flávio, a gente é levado a dar soluções para o executivo. A solução boa é essa, a solução boa é aquela, a solução boa é aquela. Mesmo o deputado costuma fazer isso às vezes, até no afã de ajudar, de auxiliar, de mostrar trabalho, de mostrar serviço, de mostrar presença, ele acaba dando soluções que não são soluções, né? Então, nesse sentido, eu acho que o recuo merece elogio. Merece elogio. É preciso esclarecer, porque é que em algum momento se anunciou a perspectiva de um hospital desnecessário, mas o recuo merece sim, porque essa é uma visão de grande parte dos técnicos em saúde pública e dos médicos da cidade que entendiam que aquele caminho não era o caminho mais correto. E, finalmente, também, quero fazer rapidamente aqui uma referência à nossa participação no evento de inauguração do campus da Universidade de Alfenas, em Varginha, né, com a presença do prefeito Heloísio, que foi lá indicado para representar os prefeitos do sul de Minas para compor a mesa da presidenta da República. Foi um momento assim para nós de extrema alegria e de muito orgulho, né, ver a inauguração de mais um campus universitário federal no Brasil. Nós saímos de 160 campus federais, campos de universidades federais no Brasil, e vamos terminar o ano que vem com 650 campos universitários federais no Brasil. Ou seja, cerca de 11% dos municípios brasileiros serão dotados de uma escola superior pública federal no Brasil. Acho que esse é um grande esforço que o governo brasileiro está fazendo para resgatar séculos de injustiça e séculos de abandono nas políticas de educação superior no país. Recados. Comissão de Direitos Humanos, uma reuniãozinha depois da sessão com o Dr. Olivier, lá da OAB, tá? Faz favor. Quarta chamada, verificação de quórum. Lical. Eu não, você está ausente. Sob a bênção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião. Solicito a todos que em pé saudemos o pavilhão nacional com a salva de palmas.